colocou hoje, né, de conversar a respeito daquela conexão lá para um dispositivo de alta potência, né, para vocês poderem ligar, né, o vosso, fazer o controle de temperatura lá, né, sendo que esse dispositivo de alta potência é, né, uma resistência, né, alguma coisa desse gênero. Bom, para isso a gente trabalha aí com esses dispositivos que são os SCR ou os TRIACs, tá? Então, o, o SCR, o TRIAC e o DIAC, né? Eles são dispositivos aí de 4 camadas, né? Eles são dispositivos de 4 camadas. Então, eles têm lá uma camada P, N, P e N, né? Então, são 2 camadas P e 2 camadas N, todas é, intercaladas uma da outra, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, tá? Bom, basicamente o SCR, ele é nesse formato aqui. Então, ele tem um anodo, tá? O SCR, no caso, ele é polarizado, né? Então, ele tem um anodo. Ele tem uma não conexão aqui, o pino 3, né? Então, você pode até desprezar esse NC aqui. Um N, outro P, aí eu vou com o gate, né? E outra N aqui, que seria o nosso catodo, né? Então ele tem essas 4 camadas aí. Se eu separar ele aqui, ó, se eu pegar esse cara aqui, der uma separada nele aqui, o que acontece? Eu vou ter um transistor aqui, que é um transistor. Deixa eu... Então, ó, aqui eu vou ficar com um transistor PNP e aqui eu vou ficar com um transistor NPN, né? Então ele vai funcionar aí como se fossem 2 transistores aí, um PNP e um NPN, sendo que a base aí, né, desse transistor PNP está conectado com o coletor do NPN, né? E a base desse transistor NPN está conectado aí com o coletor do PNP. Tá? Então essa que é a ideia aí desse circuito. Então, esse circuito, inclusive, quando a gente monta, ele funciona igual ao SCR, tá bom? Ele funciona igual ao SCR. Então, qual que é a ideia aí? Se você aplica, né, uma tensão positiva no anodo, uma tensão negativa no catodo, o que acontece? Apesar da gente ter um PN aqui polarizado diretamente, depois outro PN polarizado diretamente, eu tenho aqui no meio uma NP que está polarizado reversamente. Então ele não deixa, né, corrente passar. Então não adianta muito a gente aplicar a polaridade correta nesse dispositivo, tá bom? O dia que é esse cara, do mesmo jeito desse cara aqui, só que ele não tem o gate, tá? O que vai acontecer? Se eu for aumentando a diferença de tensão entre anodo e catodo, eu começo a circular uma corrente aqui pequena, né, do emissor para o coletor desse transistor PNP. Então ele começa a circular uma correntezinha pequenininha. Chega num momento em que esse transistor NPN, percebendo essa corrente aí, ele acaba aumentando a condução dele. Aumentando a condução dele, o que ele vai fazer? Ele vai puxar mais corrente aqui da base do NPN. Isso vai fazer com que o PNP conduza mais, vai fazer com que a corrente de base do NPN aumente, vai fazer o NPN aumentar mais, e eu começo então um ciclo é, de realimentação positiva aqui, só aumentando a corrente. Então é o que a gente chega no que a gente chama de disparo. Então a tensão entre anodo e catodo aumenta tanto que ela acaba gerando o disparo. Bom,
No caso de usar o pino de gate, eu vou injetar uma corrente aqui, então eu vou dar um pulso de corrente aqui que vai fazer o transistor NPN aqui de baixo conduzir. O transistor NPN de baixo conduzindo, ele puxa aí corrente de base do PNP que faz com que ele faça o aumento de corrente aí, né? E isso vai aumentar a corrente do NPN e vai voltar aquela realimentação positiva, fazendo o dispositivo conduzir, tá bom? Então, essa é a curva que a gente tem aí em cima dele, tá? Então, se eu não tiver tensão de gate nenhuma, ela vai disparar depois que eu passo de uma tensão de disparo aí superior, tá? Conforme a gente vai aplicando aí correntes de disparo aí cada vez maiores, essa tensão de disparo ela vai diminuindo, tá? E eu vou fazer com que esse circuito aí, né, conduza. Basicamente é isso, né? Então, tá aqui o rapaz, né? Separei aí os dois transistores, né? Então, basicamente é mais ou menos a mesma coisa. E aqui o nosso sisteminha aí funcionando aí, tá? Hum, Então tá aqui a nossa, né? Eu tenho que ter uma corrente mínima aqui chamada corrente de manutenção para manter esse cara conduzindo, tá? Enquanto eu tiver tensão positiva no catodo e tensão negativa, perdão, tensão positiva no anodo e tensão negativa no catodo, esse dispositivo vai conduzir se eu mantiver, se eu conseguir manter essa corrente mínima de manutenção, tá bom? Qual que são as duas maneiras de você, é, é, por exemplo, na tensão contínua, da gente pegar e fazer com que esse cara aqui, com que ele pare de conduzir, né? Então, uma das coisas é você chegar na tensão entre anodo e cátodo e zerar, né? Zerar. Quando você zera a tensão anodo e cátodo, ou fazer a inversão, né, também. Então, isso faz com que o dispositivo pare de conduzir. A outra coisa é você zerar essa corrente aqui, né? Você chegar abaixo dessa corrente de manutenção, ou seja, zerar a corrente do dispositivo. Isso faz com que ele pare também quando ele está trabalhando em corrente alternada. Uma coisa que vocês notam, a gente pode notar aqui é o seguinte, né? Enquanto ele está desse lado direito aqui, ele está conduzindo. Do lado esquerdo, ele não conduz, tá? Então ele só conduz em um único sentido, tá bom? Ele só conduz em um único sentido. Tá aqui, ó. Então, ó, se eu tenho esse circuitinho aqui, ó, né? Esse circuitinho aqui, ó, com um determinado disparo, o que acontece? Se eu tiver uma tensão aplicada aqui entre no gate, né, uma corrente no gate, ele vai no máximo aqui, ó, ele vai conduzir um semiciclo e não conduzir o outro, tá bom? Uma técnica da gente poder aproveitar os dois semiciclos é colocar uma ponte de diodos aí e entregar para ele só um semiciclo só, né? Então essa é uma técnica que é utilizada aí para você aproveitar aí os 360 graus aí do seu circuito. Aqui é um circuitinho aqui em que o nosso sisteminha aqui está funcionando como um oscilador. Então o que acontece? Esse SR ele está polarizado de uma forma que ele está aqui no limite do disparo, né? Então ele está no limite do disparo. Aí quando a gente coloca uma tensão aqui no alimenta esse sistema, o meu circuito RC ele começa a conduzir, a aumentar a tensão. Até que ele chega numa tensão de disparo aqui, né? Então esse sistema aqui dispara o capacitor, ele vai dar um pico aqui no alto-falante, só que no mesmo tempo que há uma corrente passando,
ele faz o quê? Ele descarrega esse capacitor aqui, que começa a descarregar de novo, né? Então aí, sucessivamente, há uma carga e descarga desse capacitor, né? Quem faz descarregar esse CR no momento em que você atinge a tensão de disparo desse gate aqui. Atingindo a tensão de disparo do gate, ele conduz e descarrega o capacitor, né? Então esse CR vira um curto-circuito e descarrega aqui em cima desse alto-falante. Então ele vai zumbir aí, tá? E a gente pode alterar a frequência desse sistema aqui através desse potenciômetro aqui, desse tempote de 4.7 mega, que a gente vai, né, mudar aí o ponto de tensão desse limiar. Então aqui, ó, se eu trabalhar com SR em corrente contínua, né, então eu estou aqui com positivo e negativo aqui, né, positivo e negativo aqui. Então, quais são as duas maneiras de eu parar, né, de eu bloquear esse CR? Justamente curto-circuitando anodo e catodo, ou seja, mandando a tensão entre anodo e catodo a zero, ou eu fazendo com que a corrente entre anodo e catodo vá a zero. Então eu pego, aciono essa chave, automaticamente a corrente entre anodo e catodo vai a zero e esse cara é então bloqueado. Esse é bloqueado. Uma vez disparado o USR em corrente contínua, somente via dessas duas maneiras aí, tá bom? Então, esse circuitinho aqui é um circuitinho que a gente trabalha aí, por exemplo, para a gente dimerizar uma lâmpada. Essa lâmpada aqui, obviamente, tem que ser do tipo incandescente, halógena, né? Ela não vai servir aí para essas lâmpadas aí hoje de LED, tá bom? Aí a gente tem um potenciômetro, que é aqui que a gente vai ajustar, né? E dois capacitores aqui para dar um delay nesse atraso. Às vezes um capacitor só é o suficiente, tá bom? Aqui a gente tem um dia. O que é um dia? Que é um SCR sem o ponto de disparo. Então ele vai, depois de uma determinada, quando ele atingir uma determinada tensão, ele entra em curto-circuito. Aí ele vai disparar aqui o meu SCR. Na hora que ele dispara, a lâmpada, né, é acionada. Acionando aqui, né, modificando aqui a posição do potenciômetro, tanto para mais, para menos, o ponto em que vai haver o disparo vai alterar, tá bom? Então isso que é bom, aqui é o resto da experiência, tá? Então depois eu vou deixar isso aqui para vocês. Se vocês quiserem montar isso aqui, ele funciona bonitinho, tá? Eu acho que a única coisa aqui que você tem que prestar atenção é que sua lâmpada tem que ser incandescente, tá? Deixa eu mudar.